Olá, queridas e queridos. Edivaldo Roberto é o meu nome. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Os dois últimos programas, nós conversamos, eu e vocês, em torno de um livro. Um livro que foi lançado recentemente. Encontra-se à venda na livraria Gerson Simões Monteiro, da nossa querida, do nosso querido Sérgio, Rua dos Inválidos, 182. O livro tem como título A Serviço do Bem. Convite, Caminho e Chegada. Autor Álvaro Espino. Tratamos do livro, sobretudo, reforçando da nossa parte pontos que consideram fundamentais no contexto de atualidade. Entendo que é cada vez mais necessário firmar a identidade do Espiritismo, no sentido original, primário, aquele que fora dado pelo próprio Allan Kardec. É bom lembrar, e o Álvaro se utiliza dessa expressão, que eu também comungo, é do livro Estude Viva, é dito assim: tal como Allan Kardec, num trabalho exaustivo, de um intelectual sério, pesquisador, culto, desentranhou o pensamento de Jesus, cabe-nos, aos espíritas, desentranhar o pensamento vivo, legado por Allan Kardec, constituído por um conjunto de princípios que, na expressão de Álvaro Crispino, são uma rede conectada e que só podem ser assim tratadas, nunca de per si. Ao usar a reencarnação, que é um princípio fundamental, há que se considerar os demais. A ideia de Deus, como a doutrina nula apresenta, um Deus justo, bom, que traz um conceito de justiça pleno, a imortalidade da alma, antes berço e pós-túmulo, é a nossa identidade. Estamos num trânsito existencial apenas. A relação da existência corpórea com o mundo espiritual é a mediunidade. A evolução que se dá para além de um único planeta como a Terra, que é de provas e expiações, a prioridade dos mundos habitados. E as consequências desse conhecimento síntese, consequências filosófico-ético-comportamental. É preciso considerar isso. E aí, nessas consequências, por exemplo, a questão da prova, da expiação, que ainda confunde a lei de causa e efeito, que é reduzida a uma ideia de castigo, de punição, herança cultural de uma religião que dominou o Ocidente, e assim por diante. Então, é fundamental isto, que nos coloquemos nesse aspecto. No programa anterior, além de trazer o livro do Álvaro Crispino, apresentamos aqui algumas outras considerações, ampliando essas ideias que estão postas, que são, como eu disse, atuais. Bom, na edição de hoje, dando continuidade, já
introduzindo o tema, nós vamos abordar aqui o método de trabalho de Kardec. Ele, como investigador, vamos ter a palavra especial de um convidado que vai nos oferecer um depoimento através de um áudio gravado. E tudo começa com uma questão que é título do primeiro capítulo do Livro dos Médiuns. Há espíritos. Veja, é muito curioso, a mim me parece sempre que o Livro dos Médiuns, que é o segundo na ordem cronológica da codificação kardeciana, como se costuma dizer, seja uma pergunta. Uma pergunta que foi guia de um processo investigativo de Allan Kardec. Isso é importante. A doutrina espírita é resultado, é um conhecimento resultante de um processo investigativo. Num contexto histórico-cultural do século XIX, em sua segunda metade, exatamente quando emergia, a partir da razão, a ciência. Era a ciência nascente, em estruturação. Bem, um processo investigativo. Falei de ciência. E, ao falar da ciência, que nascia no século XIX, vamos considerar que, nesse processo investigativo, Kardec utilizou-se de institucionalidades. Ele criou instituições. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita. Na sequência, a Revista Espírita, e essas duas instituições, uma complementando a outra. Allan Kardec considera o Centro Espírita, o primeiro que ele fundou, como um observatório, já que ele era amigo de um astrônomo dos melhores, Camille Flammarion. Num observatório de astronomia, você tem equipamentos que o cientista utiliza para estudar os astros. O mundo distante é um telescópio, ok? Como em laboratórios, você, como Pasteur, se utiliza do microscópio, são ferramentas. E, até hoje, é dado que essas produções de conhecimentos é um trabalho coletivo, nunca é por um investigador isolado. Haja visto o que aconteceu na pandemia. A vacina é fruto de um trabalho coletivo, hoje facilitado pelas redes, a partir das tecnologias de comunicação. Um faz, outro faz, é um trabalho coletivo. E vai sendo paulatinamente construído e se utiliza de revistas científicas para publicá-la, o que vai sendo produzido, colocando à luz da crítica do debate. Daí a Revista Espírita. Pois bem, tenho comigo um comentário da Revista Espírita, porque é a que eu tenho, traduzido por Leopoldo Pires, do francês. Ele diz assim: Allan Kardec, durante 11 anos e 4 meses de trabalho intensivo, ofereceu-nos ao vivo toda a história do Espiritismo, no processo do seu desenvolvimento e sua propagação no século XIX. Dito isso, logo na apresentação da primeiro número da revista de 1858, Janeiro, Kardec, indo ao encontro daquela pergunta do Livro dos Médiuns a espíritos, Kardec ele coloca a doutrina como uma ciência. Mas que ciência é essa? Há de perguntar. E ele responde: não me contestem a denominação de ciência que damos ao Espiritismo. Ela não teria, sem dúvida, em nenhum caso, ele sublinha, as características de uma ciência exata. Ela não é igual à química, não é igual à matemática, não é igual à física.
Ele diz, é uma ciência filosófica. E ele vai dizer, nesse texto, que está em construção, e a Revista Espírita tem esse papel fundamental, dizer, de troca. E ele coloca claramente que, ao publicar mês a mês, como fará, essas produções, ele não se colocará para disputar ideias. Ele não acha isso sensato. Ele vai se colocar de outra forma, não é para disputar. Ele vai colocar o que ele vai produzindo para trocar, para dialogar, e não para guerrear, brigar no campo das ideias. Isso revela a maturidade do senhor Allan Kardec. E adiante ele vai colocar com muita clareza um adendo, porque a revista tem um subtítulo: Jornal de Estudos Psicológicos, porque ele entende que esse trabalho vai ter consequências. A doutrina espírita diz ele, oferece-nos, enfim, a solução possível racional de uma porção de fenômenos morais, psicológicos, antropológicos do cotidiano humano. Está aí o propósito. Bom, dito isso, vamos ao nosso convidado, que é um doutor em História, que no mestrado feito em Juiz de Fora, junto com outros cientistas, ele estudou, indo à França, inclusive, estudando essa revista em francês, toda os 12 volumes do trabalho de Kardec, para tratar do método. Se é uma ciência, ainda que não seja igual à química, à física, à matemática, ela tem método. Qual é o seu método? Vamos, portanto, passar a palavra a esse convidado especial, Marcelo Gulão. Ele é doutor em História de Seu, mas um grande pesquisador, e vocês vão verificar no áudio o que ele traz de uma contribuição notável, e nós retomaremos a nossa conversa no segundo bloco. Até já. Olá, Edivaldo. Olá, ouvintes do programa Novos Rumos para um Mundo Melhor, da Rádio Rio de Janeiro. Obrigado pelo convite para falar um pouco sobre a minha dissertação, que é o método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos, em que eu busco mostrar ao longo do século XIX, como que as investigações sobre a natureza dos fenômenos mediúnicos moveram médicos, cientistas e intelectuais nos Estados Unidos e na Europa na primeira metade do século XIX, principalmente. E essa investigação, que uma parte dela, né, os sistemas, as hipóteses levantadas, né, tá lá na introdução do livro dos médiuns, mas que a gente não sabia a dimensão, né? Eu mesmo, na minha investigação, fiquei surpreso como que havia uma preocupação de cientistas de diferentes áreas em encontrar uma explicação racional para o conjunto desses fenômenos. Entre eles, a gente pode citar o François Arago, né, que é simplesmente o maior físico-químico da França, né, um dos maiores de todos os tempos, segundo os franceses. Ele fez essa investigação. O Michael Faraday, né, um físico inglês, né, também, que até hoje, né, está presente nos livros de física aqui no Brasil e de todo o mundo. E o Hippolyte Léon Denisard Rivail, né, no processo em que ele está se convencendo da natureza, né, dos fenômenos mediúnicos, no caso, a natureza espiritual, ele vai debater essas hipóteses, mostrando que ele estava extremamente atualizado, né, com as teorias e hipóteses concorrentes, né, aquela que mostrava, a que ele defendia, né, a comunicação espiritual como natureza como a melhor hipótese para explicar os fenômenos
mediúnicos. E aí, partindo desse processo, que foi um processo de convencimento, né? Lembrando que o próprio professor Rivail afirma que não acreditava na possibilidade de comunicação espiritual, né? Quando ele tem o primeiro contato com as mesas girantes em 1854, e aí em 1855 ele começa a participar mais seriamente desses estudos e ele vai percebendo, né, que a melhor explicação para esse conjunto de fenômenos é a natureza espiritual, como eu falei anteriormente. A partir daí, ele vai demonstrar isso, colocando que as hipóteses concorrentes, como fraude, alucinação, forças físicas, sonambulismo, uma manifestação do inconsciente, uma clarividência e uma transferência de pensamentos, no caso, a telepatia, não seriam suficientes para explicar fenômenos como, por exemplo, né, de objetos que estavam escondidos e que foram comunicados em uma sessão mediúnica e que, quando se investiga onde estavam esses objetos, eles são encontrados onde aquela comunicação dizia que ele estava, e ninguém da sala sabia. Ou então de uma pessoa que fala numa língua que ela nunca falou antes, ou analfabetos escrevendo, ou pessoas sem nenhum talento pintando quadros que são reconhecidos por pintores como quadros de qualidade. Enfim, né, esses são casos que atestam a hipótese que o professor Revail se convence como de natureza mediúnica, e a partir daí ele começa a escrever como Allan Kardec, em que ele mesmo busca mostrar que é uma forma de separar, né, a sua vasta obra como professor e pedagogo, né, da sua obra como líder do espiritismo, termo que ele mesmo cunhou, né? Embora por muitas vezes ele tente mostrar que ele não era um líder, né? Ele não gostava muito desse termo, mas assim ele foi durante, né, os últimos 11 anos em que ele investigou o espiritismo. E a partir daí ele vai buscar desenvolver um método para obter informações úteis e confiáveis sobre a dimensão espiritual do universo. O objetivo dele era naturalizar o domínio espiritual e assim fazer desse domínio espiritual objeto de investigação racional e empírica, e assim mostrar, identificar, decifrar leis naturais que regeriam essas relações entre o mundo espiritual e o mundo encarnado, né? Então, ele faz isso da mesma forma que dois objetos que estavam sendo aperfeiçoados e descobertos no século XIX contribuíram para o desenvolvimento e o surgimento de outras disciplinas científicas, como, por exemplo, o aperfeiçoamento do telescópio, que fez que gerou a descoberta de novos planetas e também da forma, da órbita desses planetas, né, de uma forma muito mais simples, se deu graças ao aperfeiçoamento dos telescópios, e o surgimento dos microscópios permitiram o surgimento da microbiologia, né, que até então não era uma disciplina propriamente dita. Então, são dois universos novos que foram descobertos a partir desses instrumentos, e o médium seria uma espécie de telescópio, de microscópio, que permitiria descobrir esse mundo. Então, ele vai criar um método em que ele vai
buscar dois elementos, né, basicamente. A racionalidade, no caso, esses elementos não poderiam ser contrários às leis já demonstradas cientificamente, não poderia ser contra a ciência, não poderia bater contra princípios científicos bem consolidados, embora outros princípios científicos pudessem ser debatidos e foram debatidos a partir do espiritismo, por exemplo, a frenologia foi muito questionada, né, a partir a partir do espiritismo, né, em que, enfim, existe toda uma história, né, de como o espiritismo ajudou a acabar com a tese da frenológica até então existente. E o segundo elemento é o que ele chama de controle universal das comunicações espirituais, mas que naquela época, na ciência, também era a melhor forma de se adquirir conhecimento. Que um cientista, aliás, a pessoa que criou o nome cientista, até então os cientistas eram chamados de filósofos da natureza, então William Whewell, né, que criou o termo cientista, ele definiu a ciência no século XIX como um processo de obtenção da consciência das informações. Ou seja, se existem várias informações que apontam no sentido, provavelmente essa informação é verdadeira, embora ela possa ser questionada caso surjam elementos que pudessem demonstrá-la errada. E isso se transparece, né, quando ele começa a criar seus ensaios teóricos. Ah, então, de acordo com os dados obtidos dos médiuns aos quais o Kardec confiava, e o Kardec ele buscava ampliar cada vez mais o número de médiuns que ele adquirir informações, porque isso gerava informações mais verdadeiras, segundo esse princípio da consciência das informações, das induções, também pode ser chamado. Então, ele vai obtendo essas informações de diferentes médios e vai construindo ensaios teóricos em que ele vai utilizar essas comunicações obtidas pelos médios como a matéria-prima do seu trabalho. Como, por exemplo, nós vamos ter o caso o caso das sensações dos espíritos, em que ele fazia perguntas para médiuns diferentes sobre que sensação esses espíritos possuíam após a morte. E aí ele chega à conclusão de que os espíritos têm sensações mais ou menos perturbadoras de acordo com seu grau de evolução. E, por outro lado, ele também se permitia alterar, né, seus princípios, né, seus ensaios teóricos a partir do momento que algo se demonstrava equivocado, como é o caso da possessão espiritual, em que em um primeiro momento ele afirma não existir, mas depois de observar os casos dos possessos de Morzine, que eram pessoas que tiveram casos de possessão, né, largamente documentados por psiquiatras e por padres, ele investiga esse caso e descobre a possibilidade da possessão e se corrige, né, mudando o termo, conforme se pode observar na Revista Espírita, né, e depois na sua última obra enquanto encarnado, que é a Gênese. Então é isso, Edivaldo. Um forte abraço e até a próxima. Olá, queridas e queridos. Edivaldo Roberto é o meu nome. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Este é o segundo bloco e estamos, nesta edição, abordando um tema, de certo modo, introduzindo um estudo em edições posteriores
do programa Novos Rumos para o Mundo Melhor, explicando-me melhor. No programa de hoje, nesta edição, estamos tratando de Allan Kardec, ponto, sob uma perspectiva específica e, no meu entendimento, necessária. O método de investigação utilizado por Allan Kardec naquela quadra histórico-cultural do século XIX, em sua metade. Começamos a tratar desse tema no primeiro bloco e vamos prosseguir neste segundo bloco. Estava a pensar, antes de retomar de fato o tema, numa notícia que ganhou interesse geral nesses últimos dias. A mídia, a imprensa em geral, escrita, televisada, as redes, deram-nos a seguinte manchete: cientistas detectam possíveis sinais de vida fora do sistema solar. Cientistas detectaram possibilidade de sinais de vida fora do sistema solar ao identificar na atmosfera do exoplaneta K2-18b dois gases. E como é que eles conseguiram isso? De que forma? Como é que eles chegaram a esses resultados recém-divulgados? A descoberta foi publicada na revista Astrophysical Journal Letters. Representa a evidência mais forte até agora de uma possível bioassinatura, isto é, um indicativo de atividade biológica, fora do nosso sistema planetário. Mas, repito, como é que eles conseguiram isto, né? Eles obtiveram isto através de um telescópio. Não um telescópio qualquer, mas um telescópio altamente sofisticado, especializado, após um exaustivo e dedicado trabalho de especialistas, astrônomos, uma equipe interessante, né? Quer dizer, vou repetir, eles obtiveram esses sinais graças ao telescópio espacial James Webb. Tá? E esses sinais foram observados, detectados, registrados para além do nosso sistema solar. Foram pesquisadores que se dedicaram e se dedicam a esse estudo. Tá? Muito distante, 4 trilhões de quilômetros da Terra, né? E esses cientistas, em seus observatórios, utilizando-se de um poderoso telescópio, puderam acompanhar, registrar, etc. Por que eu estou trazendo isso? Para recorrer a uma comparação usada pelo próprio Allan Kardec, a seu tempo. Ele, amigo de um astrônomo famoso, Camille Flammarion, que se utilizava de telescópios, não exatamente como os atuais, poderosos, para estudar os seres, entre aspas, distantes da visão humana, da visão comum. Allan Kardec, no último capítulo
do livro Evangelho segundo o Espiritismo, às pressas, no item 9, no prefácio, ele diz assim, que os telescópios estão para a astronomia como os médiuns estavam para, para o trabalho que ele, Kardec, realizava de observação do mundo também invisível dos espíritos, até então desconhecido, tomados como seres fantasmagóricos, fumacinhas, sem identidade. Ele, por uma série de razões e motivações circunstanciais, se colocou para estudar, partindo da dúvida. E a dúvida, de certa maneira, é um eclipse da verdade. A verdade está oculta, momentaneamente, como estava esta verdade, que são sinais de evidência de vida para além do nosso sistema solar, estava eclipsada essa verdade. Foi preciso que cientistas, estudiosos, usando instrumentos próprios, pudessem chegar a esse resultado e publicar esses resultados, o que dá fidelidade, o que dá status de ciência numa revista especializada. Bom, Allan Kardec, de certa forma, tomou o Centro Espírita, o primeiro que ele fundou, e, utilizando dos instrumentos como os telescópios, os médios, pôde estudar esse mundo distante das cogitações humanas, envolto em mistério, sobrenatural, crendice, gerando superstição, fanatismo ou incredulidade, negação da alma como espírito anteberço, pós-túmulo ou de Deus. Interessante. Estamos trazendo isso nessa edição, quando, no primeiro bloco, utilizamos de, de um depoimento, de um áudio, que foi do Marcelo Bulão Pimentel. Em sua dissertação de mestrado, realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele, formado em História, dedicou-se, junto com outros que não eram da História, eram da área de saúde, a estudar o método de investigação dos fenômenos psíquicos naturais, assim considerados. E como os cientistas que detectaram sinais de vida fora do nosso sistema solar, usando um telescópio, o Marcelo Goulon, como pesquisador e investigador, ele publica os resultados de sua dissertação de mestrado numa revista especializada, que tem aqui um ícone, um S, e depois SAGE. Essa revista ela é uma empresa privada de publicações acadêmicas, fundada em 1965 em Nova York. Publica revistas, livros das áreas de medicina, saúde geral, etc. Então, exatamente como os cientistas que detectaram lá os sinais de vida fora do sistema solar. Os cientistas como Marcelo Gulão, Klaus Alberto, Alexander Moreira Almeida, da Universidade Federal de Fora, também publicaram os resultados dos estudos realizados por Marcelo Gulão, na condição de mestrando, sendo orientado por Alexandre Moreira Almeida, Klaus Chaves Alberto.
E, e o que temos nesse áudio? O que há de novidade? Vamos utilizar o resumo do que Marcelo Gulão apresenta em sua dissertação de mestrado. Ele vai fazer o seguinte resumo. Primeiro, ele faz um resumo do contexto do século XIX. Estava em curso investigações sobre a natureza de fenômenos psíquicos e espirituais, como transes e supostas aquisições de informações indisponíveis aos canais sensoriais normais. Lembram que Kardec compara os médiuns com um telescópio ou mesmo um microscópio? No item 9 do último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz isso. A visão não é que é um sentido normal, não consegue obter essa informações. É preciso um outro sentido chamado extrasensorial. Daí os médiuns são essa ferramenta. E ele continua dizendo que o professor francês Allan Kardec, nascido em 1804, falecido em 1809, foi um dos primeiros pesquisadores a propor uma investigação científica dos fenômenos mediúnicos. Aí está o pioneirismo de Allan Kardec. Ele foi um dos primeiros, né? Tornando-se um influente intelectual na Europa. E ele vai prosseguir, falando do que Kardec obteve. Kardec levantou e testou diversas hipóteses para explicar os fenômenos mediúnicos. Lembra daquela pergunta primeira do Livro dos Médiuns, a espírito? Várias hipóteses: fraude, alucinação, forças físicas, telepatia e os espíritos encarnados. E após muito estudo, ele conclui que todas essas hipóteses eram necessárias para explicar a totalidade das experiências chamadas de mediúnicas. Ou seja, Kardec primeiro fez uma varredura de hipóteses e até considerando que talvez que alguns fenômenos ditos mediúnicos, em verdade, tenham outras explicações que não a ação de espírito desencarnado. Mas, por final, ele se concentrou em estudar as comunicações dos espíritos e, para isso, procurou desenvolver um método próprio adequado. O objetivo de Kardec era naturalizar o domínio espiritual, fazendo dele um objeto de investigação para obter informações úteis e confiáveis sobre a dimensão espiritual do universo. E ele transformou, com esse processo investigativo, ele inaugura uma fase nova, na qual essas manifestações se tornam objeto de investigação racional. E aí, por aí afora vai. E assim conclui Marcelo Gulão. As investigações sobre os fenômenos psíquicos e mediúnicos preenchem uma importante lacuna ainda negligenciada da história da ciência e da medicina. Allan Kardec foi um dos pioneiros desses estudos ao propor a naturalização da dimensão espiritual e sua subsequente investigação empírica e racional. Muito interessante. Mas qual era o contexto da Europa nessa segunda metade, quadra histórico-cultural, como eu disse, na qual Allan Kardec se moveu para pesquisar? O que havia à época e que Allan Kardec certamente conhecia, trocava, já que ele morava em Paris, pertencia a diversas academias de ciência, de estudo, de filosofia. Ele era um intelectual e tornou-se um intelectual importante, influente na segunda metade do século XIX, em Paris, na Europa. E o que havia de interessante? Isso é importante
Porque Allan Kardec vai repetidas vezes dizer que o Espiritismo é uma ciência. Ele chama ciência de observação, é como ele denomina. Ciência de observação. E ele vai dizer que é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica, como ciência prática, quer dizer, experimental, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós, os encarnados, e os espíritos, e como filosofia compreende todas as consequências morais que decorrem de suas relações. Por que isso? É curioso que a gente, para aprofundar, e a gente vai só iniciar isto nesse segundo bloco, certamente temos que voltar a esse tema em outros programas novos, Rumos por um Mundo Melhor. Naquele período histórico nascente da ciência, com uma marca que iria é, registrar, identificar a ciência, que era o materialismo, sobretudo de cunho mecanicista, há uma resistência. E nessa resistência a essas ideias materialistas, em nome de abandonar uma velha ideia, assim já considerada daquela época, de uma religião dogmática da fé cega, adotando, como eu disse, o materialismo, sobretudo em França, vai aparecer uma filosofia espiritualista mais racional. E aí podemos citar, e temos aqui conosco, para nos apoiar, um texto da nossa querida Nádia do Couto Vale, doutora em filosofia, que num trabalho minucioso vai trazer alguns nomes, como Cousin, é, 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 entre outros, que formam uma escola filosófica de resistência nas universidades em Paris. Dentro desse grupo, destaca-se um filósofo, discípulo desses pensadores franceses, Paul Janet. Ele, laureado em filosofia, tornou-se professor de filosofia em Paris. Ele ocupa uma cátedra na Sorbonne e ele vai produzindo. Ele é exatamente discípulo de Victor Cousin, citado pela nossa análise do Couto Vale. E nós vamos depois voltar a isso. O que importa aqui no momento é que coube a este filósofo, professor da Sorbonne, trazer uma classificação de ciência muito interessante que certamente Allan Kardec conhecia. Ele vai dividir as ciências, e era isso exatamente a sua posição na Sorbonne. Ele vai falar das ciências exatas, como a matemática, as ciências físicas e naturais, e ele vai citar as ciências filosóficas divididas em duas, psicológicas e metafísicas. E é nesse conjunto que Allan Kardec vai situar o Espiritismo. Em momento oportuno, a gente vai poder aprofundar essa contribuição. É importante dizer que Paul Janet vai escrever vários trabalhos, um deles chamado Pequenos Elementos de Moral. E é muito curioso esse material, porque as ideias de Paul Janet são traduzidas ao português em 1885, editado pela editora Garnier, e é adotado oficialmente pela Cátedra de Filosofia do Imperial Colégio do Pedro II, no Rio de Janeiro, tendo como professor que conhecer essas ideias até pessoalmente, um professor filósofo brasileiro,
Domingos Gonçalves de Magalhães. E nós vamos voltar a essas personagens para ensejar o melhor entendimento. Porque o Marcelo Goulão, nos seus estudos, que ele chega aí à França, lê toda a revista espírita em francês, num trabalho exaustivo, ele vai perceber que o método de Kardec, que ele trouxe, que ele construiu para investigar esses fenômenos mediúnicos, naturalizando-os, colocando no campo da ciência, é, ainda são um tanto quanto desconhecidos. Isso de maneira geral. E pode dizer, no movimento espírita brasileiro, pouco ainda se detém, e acho que há uma necessidade, e essa é a grande contribuição do Marcelo Goulão, de que nós, o movimento espírita, conheçamos não apenas as obras de Kardec, mas como ele estudou, como ele investigou, quem era esse cientista Allan Kardec. Talvez isso nos ajude a superar equívocos, diminuir certas visões equivocadas, simplistas, reducionistas, sobretudo das consequências morais, filosóficas, como diz Kardec. Por exemplo, aqui, tratar de temas do cotidiano, à luz da reencarnação, da lei de causa e efeito. Como é que nós temos feito isso? Não é? Então, nós não podemos, nesse momento, o tempo não dá para aprofundar, mas faremos isso em programas posteriores. Não é? Somos gratos à sua participação e sugiro que você se detenha um pouco mais na edição de hoje do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor e, se possível, como vai ficar gravado ao seu alcance pelo YouTube, você ouça mais de uma vez o áudio do Marcelo Goulão. Nós vamos voltar ao trabalho dele, às ideias que ele vem esposar e defender, porque é fundamental que o movimento espírita se aproprie cada vez mais do método científico do senhor Allan Kardec, sobretudo no trato dos fenômenos mediúnicos. É preciso lançar essas luzes nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de obsessão, no trabalho de formação do médium, que ele entenda que uma reunião mediúnica era uma reunião científica, de consequências morais, que se fundamenta na condição moral do médium, sem dúvida, mas toda a estrutura, toda a organização que adotamos, desde um livro de décadas passadas pelo Lápis Mediúnico do Chico, do Valdo Vieira, um livro chamado Desobsessão, que foi muito importante quando lançado, porque nada havia de melhor escrito, publicado para se organizar reuniões mediúnicas, e de lá para cá tudo que foi desenvolvido, e até melhor compreender a leitura fundamental que é o Livro dos Médiuns. Aqui concluímos deixando para você, querido e querida, um abraço. Até uma próxima edição do programa Novos Mundos por um Melhor, daqui a 15 dias.